Cornélio Augusto. Eis-me aqui. Quem tá assistindo a gente, assim, talvez, quando na sua narração nisso, cara, eu acho que já ouvi essa voz. Sem dúvida. Porque é uma voz muito familiar, assim, né? A gente que já escutou Bíblia na internet uma hora, né? Ou não só na internet, já tá nos CDs passou aí. Na sua casa, com certeza. Sim. Lá em casa tem um desse aí, ó, com certeza. Desse mesmo? Desse mesmo, que legal. desse mesmo. Aí você que Aí, tá ó, em tá casa vendo? já deve ter, né, recebido alguns DCDs. Foram mais de 5 milhões de CDs Olha desses isso. 5 milhões. distribuídos. Meu Deus. Quase que gratuitamente. Era Mas- R$1, R$1,99. Sim, mas começa se apresentando, Cornélio. Ok. Quem caiu aqui de paraquedas, quem é Cornélio Augusto? Quem é esse cara aí? Bom, meu nome é Cornélio Augusto, sou casado com Hilda e Yuli, temos 3 filhos, Tiago, Mariana e Davi. Fizemos agora 39 anos de casados. Parabéns. Obrigado. E sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha e faço o trabalho de memorização da Bíblia e divulgação da Palavra de Deus. Há 32 anos nós iniciamos esse trabalho de semear a Palavra de Deus no coração das pessoas, simplesmente com o intuito de abençoar, semear para abençoar. E foi tão forte isso aí que aconteceu na nossa vida que quando eu tive essa visão, né, desse trabalho, era ainda em fitas cassetes. E a visão era assim, eu queria semear a palavra de Deus, mas queria pregar o evangelho. Mas o meu testemunho não dava ibope. Porque eu nasci num lar evangélico. E foi exatamente no momento assim que as pessoas começavam a se converter, dando testemunhos, falando assim, eu era isso, embriagado, eu era sei lá, drogado. Tinha um ex alguma coisa, Ex né? alguma coisa, Sim. né? E aí dava aquele impacto e as pessoas aceitavam Jesus por conta daquela transformação total ali. E eu falei com Deus, Senhor, eu quero ser um evangelista, mas o que eu vou falar? Eu não fiz nada de errado. Assim, pecador também, mas Claro. o que eu vou falar assim, né? Eu era um menino até legal. Gente boa. Gente Sempre boa. gente boa. E aí, o que eu vou falar? E Deus colocou no meu coração, porque eu já memorizava a Bíblia, desde criança. Então ele falou assim, Cornélio, coloque esses textos bíblicos em fitas cassetes, distribui e deixa o resto comigo. Naquele momento eu gravei 30 salmos, distribuí 30 fitas. E eu sei que eu fiz aquilo ali, distribuí com essa inscrição, é permitida a reprodução. Não coloquei meu nome, não queria nem, sabe, nem nada, não. Sim. Queria só mesmo semear. Então, e eu não vendia a fita, eu trocava fitas gravadas por fitas virgens. Você me dava uma fita virgem, eu te dava uma fita gravada, com a sua gravada eu fazia outras e assim eu ia espalhando. Legal. Nas 30 primeiras fitas, uma pessoa se converteu ouvindo a palavra. E eu percebi nessa conversão um sinal claro de Deus que era para continuar o trabalho. E lá se vão 32 Glória a anos, Deus. mais de 5 milhões desse CD, mas fiz também histórias para crianças com os meus filhos narrando. A Arca de Noé, Daniel, Davi, Jonas e Jesus. Até nós vamos relançar essas histórias para as pessoas agora que não conheceram, né, o CD, elas poderem ouvir. Eu estava aqui pensando, né, assim, o poder que a palavra falada mesmo, assim, tem, né, a Bíblia falada tem, só de ouvir a palavra, né, então o poder que a palavra em si tem, né, e de ouvir, né, a gente tem, e são duas experiências diferentes, né, assim, quando eu leio um texto e ouvindo, né, alguém recitando bem como o senhor faz, é um impacto muito forte, assim, parece que eu vou sentindo um pouco mais o texto do que quando eu leio, assim, quando eu escuto. Às vezes eu faço esse exercício, assim, de pegar a Bíblia e pôr um áudio, e aí eu vou lendo, né, Sim, e junto, ouvindo, né? junto, Eu faço né? também. Ajuda, Sim. uma coisa ajuda a outra. Sim. Tem um versículo em Jó que fala assim, porventura não provam os ouvidos as palavras, assim como a língua prova o paladar? É quase que você,
você ouvir é como se você estivesse degustando né? as palavras e tal. Por isso que a gente deve falar a palavra assim da melhor maneira possível, né? Porque estamos falando da palavra do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, do mar, né? Enfim, Criador. Eu gosto sempre de meditar, porque tem aquele texto que fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é tudo que há em mim? Cada célula. Eu percebo na sua narração, por exemplo, você interpreta também, né? Você declama, né? Isso. Então você não está simplesmente lendo. Então tem uma emoção ali junto, né? Não é só assim, eu falo o que está escrito, mas eu transmito com emoção também, né? Porque a Bíblia fala que a palavra é viva. Eu falo assim, uma coisa é você falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A outra é você falar, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E o senhor foi o primeiro a Bíblia falada do Brasil? Já tinha alguém fazendo isso antes? Na verdade, eu comecei e logo depois eu fiquei sabendo que o Cid Moreira também começou. Sim. Mas só que o Cid Moreira é a voz mais famosa do Brasil, né? Sim. Eu comecei a fazer assim, simples, sem querer fama, como eu falei, sem querer nada, só querendo semear a palavra de Deus.